Multiagentes no N8N. O N8N acabou de facilitar a nossa vida mais uma vez, quando se trata de multiagentes, tá? Se você tem o N8N atualizado na última versão, você vai, quando entrar no node de AI Agent, quando você vem aqui em Tools, a gente consegue pesquisar aqui, ó, por AI Agent Tools, tá? Então é uma tool de AI Agent facilitando aqui a construção de multiagentes no N8N. Aqui nos releases do N8N a gente consegue ver a versão que ele lançou. Foi lançado aqui no pré-release 103.0, né? E liberou para a versão latest aqui, ó. Cadê a versão latest? 100.3.2. Então se você está na 103.2, você já tem acesso aí a essa tool que é o AI Agent Tool, tá? Vou explicar aqui como funciona o multiagentes, como que você pode construir um multiagentes no N8N. Primeiro, vamos aqui exemplificar, né, o que que é um agente de A. O agente de A, ele entende, né, vai receber uma tarefa, vai interpretar e vai tomar ações. Vai usar uma LLM, né, OpenAI Cloud Gemini. No N8N é o Node AI Agent, que a gente consegue conectar memória e também conectar ferramentas prontas, ou conectar com HTTP Request para uma integração de API ou alguma outra coisa, né? Ou chamar um workflow do N8N, capaz de chamar APIs, tomar decisões e retornar mensagem, né? Por exemplo, um agente de A de atendimento, né? Que responde ali, a gente faz um prompt ali para ele, para ser um atendente de uma clínica, ser um especialista em agendamento, em atendimento ao cliente, que vai responder, né, com base nesse prompt e também com base na memória, que tá todo o contexto da conversa entre a IA e o usuário, tá? E o multiagentes, né? Multiagentes, o nome já diz, é um sistema com vários agentes, tá? E você tem que saber quando você deve utilizar um agente de IA ou multiagentes, tá? O multiagente, eles trabalham em colaboração, revezamento ou delegação, tá? Colaboração, todos vão agir ao mesmo tempo, você pode conectar ali um atrás do outro, como se fosse um chaining, né? Um de cada vez, primeiro vai ser o agente 1, depois vai executar o agente 2, depois o agente 3, o agente 4, assim por diante. Revezamento, então, se eu tenho ali na minha empresa um suporte ou um financeiro. Pô, agora eu quero falar com o agente de A financeiro. Então, o agente de A financeiro que vai responder somente quando aquela pessoa estiver falando sobre assuntos ou questões financeiras da empresa. E isso vai servir também para suporte. Ah, quero falar com o agente de suporte. E aí vai ser só esse agente de suporte que vai responder. Ou a delegação, que vai ter um agente roteador que vai passar a tarefa para o agente em específico, tá? Ou aqui, ó, são coordenados que nem eu falei, ó, pode ser coordenado por um agente gestor ou por uma lógica compartilhada, que eu vou mostrar. E quando a gente deve usar multiagentes, tá? Situações ideais, quando a gente tem situações e funções bem definidas. Se você tem aí numa empresa, né, setor de financeiro, setor de suporte técnico, setor de pagamentos, setor de agenda, e que as regras entre eles e as informações são densas e há muita diferença, seria interessante você já pensar, né, em usar o multiagentes. Pensando mais também num conceito que é um conceito de programação, que é a modularização, da gente modularizar responsabilidades. E aqui a gente consegue reaproveitar a lógica em diferentes contextos e etc. Melhorar contexto e rastreabilidade. E a gente evita aí quando o fluxo é simples, uma LLM já resolve tudo com um prompt em um contexto, tá? Então é basicamente isso sobre multiagentes, tá? Passando aqui bem por cima. Mas aqui no N8N vocês vão conseguir ver mais formatos que eu estava utilizando e que a gente pode fazer para fazer um multiagentes, tá? Eu vou abordar mais sobre essa funcionalidade aqui que o N8N trouxe, que a gente vai trabalhar como se fosse um agente roteador. Então esse agente aqui vai ser o roteador. Vou até nomear ele aqui, ó. Ele vai ser o agente roteador, que ele vai rotear para o agente específico de acordo com a tarefa, tá?
Então esses aqui seriam os subagentes e esse seria o agente roteador, tá? Partindo para um formato que seria a mesma ideia desse formato, mas de uma forma diferente, é fazer com sub-workflows, tá? E eu vou trazer benefícios de você utilizar sub-workflow. Por exemplo, eu poderia ter o mesmo agente, ó, aqui, em vez de ele chamar o agente de agendamento como tool de IA, ele chama um sub-workflow que vai ter esse mesmo agente aqui, ó. Posso até copiar a memória, essas ferramentas aqui, ó, para vocês entenderem. Eu posso ter o mesmo agente com essa mesma função, né? Vai ser um agente, um node de AI agent com essas tools, essa memória e esse node de LLM. Só que se eu chamo um sub-workflow no N8N, eu consigo realizar mais ações que podem ser feitas sem a IA. Então eu posso atualizar um status no banco de dados, eu posso pegar informações do banco de dados da pessoa, em vez de usar uma tool de IA, né, de Supabase para pegar dados da pessoa lá do banco de dados e a IA fazer. E aqui no Subworkflow a gente consegue ter uma melhor tratamento, consegue adicionar novas funções de forma mais simples, sem depender de tudo da IA, né? Então, eu diria que, dependendo do caso, né, da forma que você vai fazer um multi-agentes, ainda seja mais interessante você usar, às vezes, sub-workflow no N8N, com esse agente no sub-workflow, porque você consegue tomar ações aqui com heads, você consegue, né, executar ações ou buscar informações em outras, no Supabase, no Redis, ou qualquer outra ferramenta no CRM, antes aqui da IA ser executada, antes desse agente ser executado, ou depois desse agente ser executado. Diferente de quando a gente utiliza um multi-agentes aqui, ó, direto com a tool, a gente vai conectar esse subagente aqui direto, e a gente vai conectar aqui, ó, e ele vai se limitar a isso aqui, né? Então a gente agendamento aqui só faria isso aqui, né? Enquanto se eu usar aqui, por exemplo, o agente 1, que vai ser o agente de agendamento, eu posso, por exemplo, usar um Supabase e pegar informações daquele lead em específico para aquela IA, né? Receber essas informações. Senão, aqui eu teria que, por exemplo, conectar, né? Poderia ter que conectar o Supabase aqui, né? Seria mais uma função para a IA realizar. Outra forma de vocês também realizarem multi-agentes no N8N, que foi até uma forma que eu expliquei na call da comunidade da Automind. Se você quer saber quando vai ter próximas calls e ter acesso a templates do canal, o link do grupo do canal do WhatsApp tá aí na descrição, tá? Você tem acesso ao templates, networking, acesso a calls, tá? As gravações das calls que a gente faz na comunidade e também você vai poder participar de uma call ao vivo, tá? Outra forma de você realizar, né, o multi-agentes, que foi uma forma que eu mostrei na call, é você relacionando com um banco de dados, tá? Em vez de você fazer dessa forma, você vai ter, por exemplo, os agentes divididos no Node aqui, ó. Então vai ter o agente de suporte aqui, o agente financeiro e o agente roteador. Como que vai ser a lógica? A gente vai ter uma variável no banco de dados que vai se chamar status, né? Por exemplo, uma coluna status no banco de dados. A gente tem essa coluna status no banco de dados, por exemplo. Inicialmente, ela vem vazia. Vem vazia, tá? Então a gente pode ter uma coluna status no banco de dados que inicialmente vem vazia e a partir dessa coluna, por exemplo aqui, ó, vou colocar aqui como exemplo, ó, JSON status para referenciar ao status que vai ser igual a support. Esse aqui vai ser igual a financeiro, por exemplo. Quando for a primeira interação daquela pessoa com o nosso sistema, provavelmente ele não vai ter uma linha criada para ele no banco de dados, e se tiver, provavelmente ele ainda não tem o status, né? Qual que é a ideia aqui? É a gente verificar se o status corresponde a suporte ou financeiro. Se o status for correspondente a suporte, ele vai direcionar para o agente de suporte. Se for
correspondente a financeiro vai ser redirecionado para o agente financeiro. E se ele tiver vazio, ele vem aqui para esse agente principal, que ele vai fazer o roteamento. Então ele fala assim: ah, oi, bem-vindo a tal, tal, tal. Você quer falar com o setor financeiro, o setor de suporte, com o setor de ticket. E aí, esse agente, né, a gente vai designar ele uma tool, que vai ser a tool de atualizar o status, por exemplo, que a gente pode conectar aqui, ó, do Supabase. Aí ele vai enviar, né, o ID, o ID, né, tipo, o ID da pessoa. E aí a gente vai ter, por exemplo, a variável status, né, que aí a IA vai preencher aqui assim, ó, se aí a gente pode falar assim, ó, se o interesse do lead for for aí a gente pode fazer assim, ó, suporte. Aí a gente faz assim, preencha com suporte em tudo minúsculo, por exemplo. E a gente vai fazendo essa lógica aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Aí ele vai preencher, né? Então, a primeira vez que o usuário chegou aqui, ele vem aqui pro roteador. Enquanto o roteador não identificar o interesse, ele vai continuar aqui indo para esse roteador através da lógica, através se baseando na variável status do banco de dados, seja o Supabase ou qualquer outro banco de dados, CRM que você utilizar. E aí você preenche a variável, né, para ele atualizar a variável que você vai utilizar para se basear, para fazer esse roteamento, né? Então aqui, ó, se o interesse do lead for suporte, preencha com suporte. Se for financeiro, preencha com financeiro e assim por diante, seja com qualquer quantidade de setores que você tiver. Então, aí esse agente ele vai atualizar esse roteador. E a gente também deixa os outros agentes com acesso a essa tool, né? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui falando com o agente de suporte, né, o status aqui, ó, eu posso até fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Vou fazer aqui uma variável chamada status, tá? Vai vir como null inicialmente, tá? Vai vir como vazia. E se a gente executar, deixa eu colocar um trigger aqui manual para vocês entenderem. Então, a gente buscou, né, a linha referente àquela usuária, né? Então a gente buscou no banco de dados a linha que pertence àquela pessoa com base no número dela, né? Então a gente vai executar. Como tá vazio, né? Como eu mostrei que tá vazio, ele vem e a gente pode ver aqui tendo switch, ó, status vazio. Então ele veio pelo fallback, né, que é um output extra do switch, que a gente usa esse fallback quando nenhuma das condições que a gente definiu aqui no switch foram satisfeitas. Então, ele vem aqui, etc, até esse agente roteador identificar a intenção da pessoa. Então, se eu falar aqui, ó, que eu quero falar com o setor de suporte, a IA, né, o roteador vai receber essa requisição e vai usar essa tool atualizando aqui a variável status para suporte. Ela atualizando essa variável para suporte, a hora que o usuário mandar a próxima mensagem, a hora que pegar aqui a linha, o status não vai vir mais como vazio, e sim vai vir como suporte, por exemplo. Porque a gente definiu, né, a IA roteadora sabia a nossa intenção, e como ela sabia a nossa intenção, ela usou essa tool aqui para definir. Então, foi para suporte. Aí, a hora que eu for mandar uma mensagem, ele vai para o agente de suporte, tá? Eu acho que deu para entender a lógica de como funciona esse formato de multi-agentes. Eu acho ele muito eficiente. Eu acho muito bacana esse formato de multi-agentes. Porque você divide ali para conquistar. Foi o que eu falei lá na call da comunidade. A gente divide para conquistar. Só usar realmente quando faz sentido, né? Um multi-agentes, que nem eu mostrei aqui, né? Aí você tem todos esses setores e você faz uma relação, né? Uma correlação das informações com o banco de dados, e através do switch você faz esse roteamento para os agentes de acordo com a variável que você definiu que seria usada para esse roteamento, tá? Aí o formato 2, que a gente, em vez de fazer o roteamento, né,
a gente ainda vai ter um agente roteador, né? Se a gente fizer dessa forma, ainda vai ter um agente roteador, mas esse agente roteador só vai ser usado ali nas primeiras interações, quando o usuário chega pela primeira vez. A partir daí, né, ele redireciona para o suporte, e o próprio suporte, né, se eu chegar aqui e falar assim, ó, minha variável status ainda é suporte, eu falar, quero falar com o agente financeiro, o agente de suporte vai chamar o agente financeiro, né? Mudando a variável status, porque ele também tem acesso a essa tool. Então a ideia aqui é todos os agentes ter acesso a tool que vai atualizar a variável no banco de dados, que esses agentes eles vão fazer o roteamento entre si através de uma tool, né? Aqui é diferente, né? A forma a gente tem um agente principal, né? Então não fica tão dividido, fica um agente principal, ainda fica um node aqui de agente centralizado, que seria esse AI Agent, que com base nas requisições ele iria acionar o agente 1 ou o agente 2, tá? E, né, foi o que eu te falei, o benefício de você utilizar um sub-workflow é que você consegue realizar mais ações antes, né, de chamar, de enviar os dados para a IA e depois, né, aqui após a IA responder, a gente consegue realizar mais ações aqui dentro de um sub-workflow do que se fosse aqui por essa nova forma de multi-agentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz aqui 3 agentes, na verdade o agente roteador, tá? Eu coloquei aquele, nem system message eu defini. Coloquei a memória e a IA. E aqui vai ter 3 agentes, tá? Um agente de agendamento, que ele vai ter uma memória específica para ele, que é o Session ID, mais uma agenda específica para esse agente de agendamento. E o modelo, as tools, né, de marcar, eu estou usando as mesmas tools que eu usei no vídeo da IA de secretária de agendamento, vou deixar o vídeo aqui no card. O vídeo de YouTube Agent, que vai ser responsável por analisar um vídeo do YouTube, e o Web Search Agent, que vai ser responsável pela busca na internet. Então, se eu falar aqui, ó, assim, ó, pesquise sobre as novidades de IA na última semana, ele vai ter um agente roteador, né? Que ele vai chamar essa tool. E aqui, ó, nessa, nesse, nessa tool de agente, né? A gente tem a descrição da tool, como se fosse a descrição de um node comum. Aí aqui, ó, use esse agente quando você precisar buscar na web. Então ela retornou aqui a resposta, ó, sobre as novidades de IA na última semana, plano de ação de IA, né, nos Estados Unidos, colaboração OpenAI e Oracle no projeto Stargate, alertas de Sam Altman de possíveis perdas de emprego e risco de segurança nacional, lançamento do Qwen 3 Coder, impacto de IA nas notícias online, parceria Adobe Premier League, Dell e Intel promovem PCs prontos para IA. Então ele acionou aqui o Web Search Agent em específico, né? Eu posso falar aqui, ó, para ele resuma o vídeo. Eu vou colocar aqui o link em bullet points. Vou pegar aqui um vídeo do canal. Peguei o link aqui de um vídeo do canal. Vou colocar o link aqui falando para ele resumir em bullet points. Aí ele chama o agente do YouTube, que chama a tool que esse agente tem, né? Esse agente tool, né, para vocês entenderem, é como se fosse um node de agente mesmo. A gente consegue configurar system message para ele, ó. Configurei um system message específico para um agente de YouTube, no caso, né? Parece que houve um problema. Vou testar de novo aqui, mas isso aqui é relacionado à tool do Gemini, né? Deixa eu testar de novo.
fornecer aqui, né, o link do vídeo, bullet points. Esse node aqui é próprio do Gemini, que lançou também nessa versão, nessa latest, vocês têm acesso ao node do Gemini. No caso, pessoal, ele tá bugando aqui alguma coisa com o Node Gemini. Eu vou testar aqui com HTTP Request. Provavelmente não vou ter nenhum problema nenhum. Fora isso, né, a gente tem um agente aqui de agendamento que eu peço para verificar quais eventos eu tenho amanhã, por exemplo. Ele chama um agente de agendamento que vai checar os eventos e depois retorna para esse agente principal que vai responder a gente, né? Basicamente isso. É assim que você constrói, né? E um multi-agentes e vários formatos de você fazer um multi-agentes no N2N. Então você pode fazer com essa nova forma de AI Agent Tool. Pode fazer com sub-workflow, que eu acho mais interessante ainda do que esse formato. Por questão de você conseguir tratar melhor os dados, conseguir adicionar mais ações ali dentro do sub-workflow. E nessa aqui, que é o formato de você fazer a relação dos nodes com uma variável ali no banco de dados, no CRM, até num cachê do próprio Redis, a gente pode fazer essa lógica, tá? Então esse vídeo aqui foi sobre como você fazer multi-agentes no N8N, né? Eu não fiz aqui o multi-agente completo, mas são três formas para você fazer um multi-agentes. Considerando tudo isso aqui que eu disse aqui, né, anteriormente, quando usar multi-agentes e o que é um multi-agente, né? Basicamente isso. Lembre-se que para utilizar esses nodes aqui, ó, dessa forma, né, usar o AI Agent Node como tool, a gente precisa estar aqui na versão 100.3.1.103.2 do N8N, tá? E são esses três formatos de vocês poderem fazer multi-agentes no N8N, sabendo, né, quando a gente precisa ali dividir para conquistar, em vez de deixar tudo só em um agente só, tá? Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e entra lá no nosso grupo do WhatsApp para adquirir todos os templates usados nos vídeos, ter acesso e possibilidade de participar das nossas causas da comunidade e também para tirar dúvidas e fazer network. Eu agradeço a atenção.